Então, pessoal, vamos para a nossa 17ª aula já. Eu estava olhando o cronograma, já o semestre já está muito, muito perto de acabar. Não sei se vocês estão percebendo isso. Eu olhei assim, meu Deus, só tem um. Acaba dia 7 de julho, eu acho. Eu, 11? É. Ah, é porque tem eu estava olhando ali outra disciplina, porque dia 11 já não tem mais aula dela. Aí acaba dia 7. Mas a gente, eu acho, deve acabar dia 11 que é que dia? Quarta-feira? Sexta? É. Então tem até dia 11 para a gente finalizar. Mas a gente vai finalizar antes, com fé em Deus. A gente está dentro do cronograma, apesar do primeiro atraso assim, a gente conseguiu manter bem o ritmo. Enfim, na aula passada a gente estava tratando de como fazer o gerenciamento das memórias cache, né? Então, vimos que existe um tipo de associação, que é a associação direta, onde os índices da minha cache correspondem aos índices da minha memória, né? Então, existe essa correspondência direta. Além disso, eu posso fazer essa correspondência direta de maneira física mesmo, atribuindo o endereço físico da memória à memória cache, para que ela busque essa informação. E chamamos isso de associação direta, né? Justamente por conta disso, né? Existe uma associação direta entre a memória cache e a memória RAM que está sendo buscada a informação. E também existe uma associação de memória utilizando memória virtual. A gente viu que poderia usar qualquer dispositivo que tem memória para servir como um armazenador de informação, né? Então, poderia usar um pendrive, um HD externo, né? O próprio HD da máquina. E vimos que isso, né, é uma estratégia para aumentar a memória RAM, digamos assim. Porém, existe um contraponto, né? À medida com que eu aumento e utilizo essas formas alternativas de memória, eu aumento também o delay que vai haver de buscar essa memória, porque o barramento não é feito para isso, né? Ele utiliza um artifício para enganar a CPU, porque ela não sabe de onde está vindo a informação. Ela sabe que é um registrador, né? Esse registrador ele pode ser qualquer coisa, né? E, obviamente, existe um mecanismo que faz essa associação que a gente chamou de MMU, que é Memory Managing Unit, né? A unidade de gerenciamento de memória, traduzindo de maneira livre, né? Dessa forma, vimos como fazer essa associação de maneira direta, que é basicamente pegar a linha do endereçamento da memória, está possuído pelo HTML. Então, basicamente o que eu pego? Eu pego a tag, né, que corresponde ao endereço de memória, comparo com a linha da minha tag da memória cache, ou seja, aqui é o que a CPU está buscando. Falhas técnicas. Hoje eu aprendi a lição. Ontem deu problema na compartilhamento. Hoje, quando eu estava passando, quando o datashow caiu, aí ele para de transmitir. Tá. Então, basicamente, o que eu falo? A minha CPU quer pegar esse endereço aqui. Então, ela vai verificar na minha cache se tem essa informação ou não, né? Basicamente, ela vai separar em tag, linha e palavra, né? A palavra é propriamente dito a informação que está na minha memória. Então, eu comparo a tag com a tag da minha memória cache, né? Quem monta isso aqui, é a minha MMU. Então, se houver, né? Se for igual, eu tenho um acerto de cache, eu tenho um hit. Se não houver, eu vou ter uma falha na cache. Então, eu vou buscar na minha memória principal essa informação para poder trazer ela para minha cache.
Então, basicamente é isso que a gente viu ontem, né? A gente viu que, eu quero pegar o endereço 10, 11, né? Então, eu separo isso aqui em dois, né? Eu separo essa informação em dois, onde a primeira é a tag e a segunda eu preciso também para poder encontrar essa posição, que seria o index da minha memória, né? E o valor completo eu utilizo como o posicionamento da minha memória. Eu tenho memory e ela serve como ponteiro para minha memória, né? Que seria justamente a palavra. Então, seria separado dessa forma. Então, oi? Isso aqui vai depender. De cada CPU ela separa de um jeito. Ele pode dizer que aqui é os dois primeiros e os três últimos. Mas é sempre os de menor e o de maior. Então, ele pode dizer, considere que a tag é formada por 3 bits. Quem seriam os 3 bits? Os 3 de maior ordem. A tag é sempre os de maior ordem, certo? Tag é sempre de maior ordem. Maior significância, né? E o index são os de menor significância. Então, eu vou ter sempre o de maior significância sendo a tag e o de menor. Então, ele vai dizer, considere a tag é formada por 3 bits. Então, você já sabe, se é 3 bits, é os 3 de maior significância. Então, o index é o resto. Isso tem que ser informado. Não é intuitivo. Não é você que define isso. É o projeto da CPU que faz isso. Então, porventura, cair na prova, né? E eu dizer, considere os 3 primeiros bits para a tag, aí você já sabe, é os 3 de maior significado, porque ele precisa informar isso. Certo? Mas seu de maior significado e o de menor significado você tem que saber. O que muda é a quantidade de bits para cada um. Mas é uma boa pergunta isso. Então, basicamente é isso, né? Então, ele vai comparar o que eu solicito na minha CPU com o que está na memória cache. Se houver um hit, ótimo. Hit, continua o processo, né? A instrução, seja de ADD, seja de load, histórico. Se houver um miss, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá na minha memória e buscar essa informação. Utilizando o quê? Todo o conjunto como uma forma de ponteiro para a minha memória. Por isso que é a associação direta. Então, para cada valor registrado na minha memória cache, nesse formato, eu tenho esse valor correspondente na minha memória. Seja ela uma memória real ou virtual. Então, ela corresponde ponto a ponto. Né? E quem faz essa gestão do real com o virtual vai depender. Se for um acesso físico, então é propriamente dito a posição de memória da minha, ou a posição da minha memória RAM. Se for um acesso virtual, a MMU ela sabe corresponder qual valor virtualmente qual valor que esse conjunto de bits corresponde, seja para uma memória virtual, um HD, um pendrive, seja lá o que for, ou corresponde a uma memória física real. Então quem faz esse gerenciamento no acesso é a minha MMU. Mas no geral é isso. Então, com isso, vimos que pode haver alguns problemas, né? Que é o tamanho do bloco. Então, para o meu projeto da minha cache, vimos também que o tamanho da cache, né? O tamanho aqui em bytes, né? Ela é o número de blocos vezes o tamanho do bloco. E aqui o tamanho do bloco eu estou falando em bytes, né? Quantos bytes é esse tamanho do bloco, ou quantos bits, né? Bytes ou bits, né? Bytes ou bits esse bloco comporta.
Então, vimos que se eu aumento o tamanho do bloco, eu consigo ter a mesma, eu tenho uma maior quantidade de informação que eu posso carregar ao mesmo tempo, né? Se eu aumento o tamanho do bloco, eu consigo carregar mais informação. Mas ao mesmo tempo, para manter esse valor constante, eu preciso fazer o quê? Diminuir a quantidade de blocos. Então, eu tenho blocos maiores, porém em menor quantidade. Né? Ou ao contrário, se eu diminuo o tamanho do bloco, eu preciso ter um maior número de blocos, né? Porque eu preciso manter esse valor constante. Sei lá, você projetou para que sua cache ela seja de 2 megabytes. Né? Então, esse valor aqui de 2 megabytes, ele tem que ser constante, de forma que se eu aumentar um, eu preciso diminuir o outro. Né? Se eu aumentar o outro, eu preciso diminuir um para poder equilibrar esse, esse valor né? Do tamanho da memória. Então, se eu tenho maior blocos, né? Blocos maiores, eu consigo armazenar mais informação, porém eu tenho menos blocos para eles. Né? Então, se eu tenho um bloco maior, eu posso mais ocorrência, né? Então eu posso aumentar a minha taxa de miss. Então, por exemplo, se eu tenho um bloco maior aqui, eu preciso verificar nesse bloco completo para poder só depois ir na minha memória. Né? Então eu tenho maior penalidade. Então, isso é um grande problema, porque se eu tenho um bloco maior, significa que nele eu vou estar armazenado várias informações, várias palavras, né? Várias words. Se num programa eu quiser essa word aqui, ele vai ter que varrer isso tudo aqui até achar essa word. Para só depois dizer se houve hit ou houve miss. Se esse bloco for excessivamente grande, né, bem grande, né, imagine aqui, vou deixar isso aqui. Agora eu pego esse mesmo bloco aqui, né, e ele é excessivamente grande, eu vou precisar varrer todo o bloco até chegar na palavra que eu quero. Né? Então, dentro de um bloco, eu tenho várias palavras salvas. Né? Então, eu vou varrer tudo aí. Ah, tá aqui. E se não tiver? Vou ter que varrer tudo. Um bloco muito grande, né? Se eu tenho blocos menores, essa varredura acaba sendo mais rápida. Então, chegou aqui, ah, não tem, pulo pro próximo. Chegou aqui, não tem, pulo pro próximo, né? Com isso, né, para evitar e otimizar tanto para os blocos grandes quanto para os blocos pequenos, existem algumas estratégias para reduzir as taxas de miss. E é o assunto da aula de hoje. É o reinício antecipado e a palavra crítica primeiro. Né? Isso aqui são estratégias de como a busca pela palavra pode ser feita, né? A palavra aqui seria a informação que eu quero, podem ser feitas de maneira otimizada. Então, o primeiro que vamos ver né, é o reinício antecipado. Né? Então, imagine a seguinte situação. Né? Eu tenho um bloco de 64 bytes, né, transferido em partes de 8 bytes. Né? Então, eu teria 64 bytes dividido por 8, seriam 8 partes de 8 bytes. Né? 8 vezes 8, 64. Certo? A palavra desejada está no byte 20, né? Que corresponde à parte 3 desse bloco. Obviamente, aqui o que eu estou dizendo é, eu tenho um bloco gigante, ele não é transferido de uma vez, ele é transferido bloco a bloco, para poder compor um bloco completo. Né? Então, ele reparte esse bloco em pequenas partes. Então, se eu não tiver o reinício antecipado, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ter que transferir a minha CPU, ela espera o bloco inteiro chegar. Então, a memória, ele vai fazer na memória, carregar, enviar bloco a bloco, né? Saindo da minha memória principal. Né? Lembrando, eu estou pegando da minha memória e trazendo para a minha cache. É esse processo aqui que está sendo feito, né? Bloco a bloco.
Então, eu espero tudo isso aqui completar, e só quando eu completo tudo, aí eu transfiro o bloco completo para minha cache. Isso é um perigo, por quê? Eu só vou saber se tem ou não a palavra desejada depois que eu completar a transferência dos 8 blocos de 8 bytes. Então, não tem. Ah, eu preciso ir na memória. Então, ele vai na memória, carrega tudo. Aí ele vai e verifica, um a um. Ah, não tem. Vou na memória, transfiro tudo, carrego tudo. Isso aqui é um problemão. Já nesse caso, o que ele faz? Né, com o reinício antecipado. Ele vai transferindo bloco a bloco e vai verificando se o bloco que chegou corresponde ao bloco desejado. Então, chegou? Não. Corresponde ao bloco desejado? Não. Corresponde? Não. Corresponde? Sim, corresponde. Então, o bloco desejado significa, por exemplo, eu quero fazer uma operação de ADD. Então, o valor que eu quero fazer essa adição está no bloco 3, na parte 3 desse bloco. Então, esse valor aqui que eu vou utilizar no meu ADD, ele automaticamente já entra na minha cache, né? Ou já está na minha cache, porque está tendo a transferência. Mas o que acontece é que a CPU continua executando antes do bloco chegar. Então, ele utiliza esse valor, que seria do meu ADD, ele já entra para ser processado na minha CPU. E aqui os outros blocos continuam chegando. Então, com isso, eu consigo ganhar tempo. Né? Primeiro, porque ao chegar o bloco, eu já trago ele para o meu pipeline de execução. Né? Diferente desse. Eu preciso verificar tudo. Ah, chegou, ele está aqui. Então, se ele está aqui, aí eu vou transferir. Mas ele só faz isso depois que chega tudo. Nesse caso, não. Chegou o bloco, ele já dispara o pipeline. Certo? Por isso que é chamado reinício antecipado. Então, ele vai verificando um a um. Mas ainda continua sendo sequencial. Né? E aqui, obviamente, o resto do bloco continua chegando, porque pode ter informação aqui que possa ser usado depois. Né? Mas nesse caso aqui, para essa instrução, esse bloco aqui é importante. Né? Então ele é enviado imediatamente para a CPU. Então ele para aqui a transferência, envia para a CPU começa o processamento e ele retorna para fazer o resto do recebimento dos pacotes. Isso aqui só é possível porque cada bloco lá da nossa CPU ele tem um clock próprio, né? Diferente do monociclo, que é um clock para tudo. Então eu consigo, por meio do clock, saber qual bloco eu vou utilizar. Né? Por isso que a gente viu multiciclo antes de ver isso. Porque chegar aqui vocês não iam entender nada porque está acontecendo isso. Né? Outra estratégia é chamado palavra crítica primeiro, né? Critical word first. Então, eu tenho um exemplo, o mesmo exemplo, né? Um bloco de 64 bytes. Ele é transferido em parte de 8 bytes, né? Nesse caso, a palavra está na quinta posição. Então, como vimos antes, né? Recebia tudo para só depois fazer o processamento. Já nesse caso, não. Né? A palavra crítica, primeiro, ela é enviada como a primeira palavra requisitada. Então, quando eu faço a requisição para trazer a informação que está na memória para minha cache, eu já sei que aquela requisição que eu estou fazendo, a palavra que eu quero está nesse bloco aqui. Né? Está dentro do bloco, desse bloco. A gente não sabe, né, necessariamente, como eu posso dizer, a CPU, ela sabe a ordem que estão as palavras, né? Mas quem diz como ela vai transferir é a MMU, né? Então, para otimizar esse processo, o que ela faz? Por mais que a palavra seja quinta, ela corta o meu bloco que vai ser transferido e traz a palavra que eu desejo para ser a primeira. E esquece as outras. Então, ao invés de eu começar a transferir 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, o que eu faço? Ah, a palavra que eu desejo é a quinta palavra. Né? No caso aqui,
index 4, né? Então eu pego ela e coloco ela para ser a minha primeira palavra a ser processada. Então, o que acontece? Ela entra para ser processada, né? Aqui está estranho, era para estar aqui essa bolinha, certo? Então, se a palavra chega, imediatamente essa palavra é transferida para a minha CPU. Então, a CPU já começa a fazer o processamento que tem que ser feito e a transferência das outras palavras continua. O outro é sequencial. Ele pega o bloco que está a palavra e vai lendo um a um até chegar a palavra. Quando chega a palavra, ele manda para a CPU e executa. Nesse caso, não. Ele pega o bloco, identifica qual é a palavra que vai ser usada, muda a ordem de envio, envia sempre a primeira palavra. Então, são duas estratégias para mitigar a possibilidade de miss. Porque se ele vai buscar e ele não encontra, ele transfere o bloco todo. Então, ele varre o bloco todo, vai dar miss. Nesse caso, não. Ele faz uma verificação se a palavra que você quer faz parte do bloco que você está querendo transferir para a sua cache. Obviamente, isso aqui tem um custo computacional maior, né? Normalmente, o que é utilizado nas CPUs mais novas é essa aqui. Acaba sendo muito mais rápido. Tranquilo, pessoal? Até aqui. Acreditar em vocês. Então, como seria a comparação entre elas, né? Então, a ação principal, né, o early start, né, que é o reinício antecipado, é sobre a CPU não esperar partes de bytes, né? Ou seja, eu não preciso esperar todo o bloco completo. Então, chegou o bloco que eu quero, já começo a processar. Já no caso da palavra crítica, é sobre a memória enviar o mais importante primeiro, né? Então, o que é mais importante? É o que vai ser processado naquele momento da instrução, né? Então, foco em otimização, a CPU restartaria os blocos, né, de antecipação e é, pegaria a palavra desejada ao chegar. Aqui saiu todo errado o texto, né? Saiu o chat GPT, tá maluco. Então, você já a palavra crítica primeiro, ele restartaria e depois ordenaria os blocos restantes na cache. Então, eu trago a palavra crítica, eu mudo a ordem, trago ela para o processamento, ela processa, depois eu reordeno novamente. Já o fluxo de transferência, eu vou ter palavra por palavra chegando, né? E logo em seguida chegou, já mando para a CPU. Né? Nesse caso, a CPU solicita a parte 3 primeiro, essa parte 3 já é processada, e em seguida eu já faço a ordenação. Né? Então, eu vou ter 3, 4, né? 5, aí vai ser 0, 1, 2. Aí 0 novamente, né? Para voltar para cá. Então, ela resolveria imediatamente se houvesse miss ou não na palavra. Então, tem aqui a complexidade do hardware. Então, a CPU realiza entre a memória, né? Ele precisa, de fato, alocar completamente a memória. E aqui, a CPU utiliza a memória ainda completando imediatamente na cache. Né? Então, eu não preciso, aqui eu preciso usar tudo. Né? Eu vou chegando até chegar a palavra. Aqui não. Eu preciso pegar a primeira palavra, por mais que os blocos já estejam chegando, eu consigo otimizar a questão do uso da memória. Porque pode ser que eu já consiga outra instrução onde ele requisite a palavra primeiro. Então ele esquece aquela e já vai para a próxima palavra. Então ele já reordena para poder pegar a próxima palavra crítica primeiro. Então o impacto é nos blocos. O early start é sobre a CPU não encontrar encontrar a palavra, mas a palavra crítica primeiro é sobre os blocos de memória, né? Então aqui é sobre como a CPU vai administrar, já a palavra crítica primeiro está precisando otimizar minha memória, né? Então na relação prática a CPU vai minimizar a sobrecarga da CPU, não esperando um a um para fazer isso, né?
Então, eu espero até chegar a palavra que eu desejo e fazer a operação. E aqui é sobre a utilização da memória, né? Então, eu acabo penalizando menos a memória, porque eu consigo deixar vaga essa memória um quanto antes, porque eu estou utilizando logo a primeira palavra que eu preciso. Né? Então, com relação ao cache misses, né, a perda de informações na cache, então, a ocorrência de cache hit, então a CPU continua executando normalmente seu pipeline. Né? Então, eu achei a informação, aquela informação é trazida para dentro da CPU e a CPU executa o que tem que ser executado, seja uma ADD, uma load, uma storage, seja lá o que for. Né? Quando ocorre um miss, o pipeline da CPU para. Então, essa palavra pipeline eu já falei antes e a gente vai estudar mais à frente. Então, era necessário estudar isso antes, para quando chegar em pipeline, vocês entenderem o que está acontecendo com as memórias cache, que é o assunto da próxima aula. Então, quando isso acontece, ele para o pipeline porque ele não tem a informação que ele precisa para executar. Então, ele procurou uma informação que não tem. Ele foi na cache, cadê esse número? Não tem na cache. Então, eu preciso ir lá buscar esse número para depois trazer. Então, ele vai buscar no próximo bloco, na hierarquia, né? E quando há isso, eu faço um reinício da busca de instrução, né? Então, o data cache misses, ele tende a acessar os dados completos, né? Então, ele vai processando na cache, buscando. Ah, não está na cache em nenhum lugar da cache. Ah, vou na próxima memória da hierarquia para poder trazer da cache. Então, para otimizar esse processo, porque o pipeline está parado, sempre isso, né? O pipeline está parado, ele não está fazendo nenhum cálculo, né? A CPU está ociosa. Eu preciso otimizar o máximo possível a busca do valor que eu quero. Não posso deixar a minha CPU parada, né? Tem que ser o quanto antes. Então, o resumo da parte de mapeamento direto, né? Basicamente que o comprimento do endereço, né? Aqui eu estou falando, quando eu falo de S, é o número de bits do endereço e W é o número de bits do deslocamento da palavra, né? Então, lembrando aquela ideia, né? Eu tenho um aqui, eu preciso deslocar lá no MIPS, né? A gente fazia a cada 4 bytes, né? Do mesmo jeito. Então, para cada endereço, eu preciso saber qual o número de bit dele e qual é o número de bits do deslocamento, né? Para cada palavra. Né? Que pode ser words ou bytes, né? O tamanho do bloco, né? É igual ao tamanho da linha, que é igual a 2 elevado a n, número de bits do deslocamento da palavra. Né? Já o número de blocos da memória principal, ele pode ser calculado dessa forma. A gente vai fazer um exemplo já já aqui para calcular isso. Já o tamanho da tag, tá vendo? Você perguntou, a tag é sempre 2 bits, é sempre 4 bits, né? No, o tamanho da tag vai ser o número de bits do endereço menos o número de bits do índice. Né? Isso aqui são as linhas de cache. Então, mas o número de bits diz quantos bits são, certo? Mas eles sempre vão ser os mais significativos. Então, para entender melhor isso, trouxe esse exemplo, né? Fica mais fácil de entender essas coisas assim. Você, 2 elevado a W, W menos não sei o quanto. Isso às vezes fica meio confuso. Então, nesse exemplo, ele pergunta assim: quantos bits no total são necessários para uma cache com mapeamento direto de 128 KB de dados e tamanho de bloco de 1 Word, considerando um endereço de 32 bits. Né? Então, o tamanho da minha cache, ela tem 128 KB. Né? 1 KB corresponde a 2 elevado a quanto? Vocês sabem? 2 elevado a 10. Certo? 128 é 2 elevado a quanto? Eita.
Bora, minha gente, alegria, hoje é terça-feira. Não, quanto é 128? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 107, né? Pelo amor de Deus, não mate de vergonha. 2 elevado a 7. Então, significa que os dados da minha cache, pode conter 2 elevado a 17, certo? 2 elevado a 17 bytes. Então, se eu quero saber quantos blocos, o tamanho dos blocos, sabendo que cada bloco corresponde a uma word, o que eu preciso fazer? Né? Uma word, ela, nesse caso aqui, é de quantos bits? 32. Certo? Então, ele está dizendo assim, ó, eu tenho uma memória cache de 128 KB com o tamanho de bloco de uma word. Se é um word, uma word, quando ele fala um word, ele está dizendo que é uma palavra. E uma palavra, ela ocupa uma linha de memória, certo? Cada linha dessa aqui é uma word. E ele disse que de quantos bits é um endereço? 32. Então significa que cada linha dessa aqui, ela possuía um word de 32. Se ele falasse, é uma word e a linha do endereço é de 64 bits. Então aqui seria 64. Né? Tem que ter cuidado com isso. Então, para saber quantos blocos de Word a minha memória cache possui, o que eu preciso fazer? Dividir 2 elevado a 17 por 32. Porque da, na minha cache, eu vou ter, totalizando ela, 2 elevado a 17, a 17 bytes. Né? Isso aqui. Se cada linha dessa aqui corresponde a um Word, por que ela tem que corresponder a um Word? Porque é um endereçamento direto. Então lembra lá, cada linha da minha cache, ela tem que corresponder diretamente a uma linha da minha memória RAM. Então, para cada linha da cache, uma linha da memória RAM. Sempre assim, no mapeamento direto, certo? Lembre disso, mapeamento direto. Então, se eu quero saber quanto tenho aqui, bastaria pegar o valor desse bloquinho aqui, que é 32 bits, e dividir pela capacidade. Eu saberia quantos tem, né? Lembrando, né? Tamanho da cache vai ser igual a número de blocos vezes tamanho do bloco. Qual o tamanho do bloco aqui? 32. Número que eu quero descobrir, não sei, né? O tamanho da cache, 2 elevado a 17. Então, vou ter 2 elevado a 17 igual ao número de blocos. Quanto é 2? 32 em potência de 2. 5? 2, 4, 8, 16, 32. Isso aí. Então, 2 elevado a 5. Então, bastaria 2 elevado a 5, não. Desculpa. É isso mesmo, tá. 2 elevado a 5. Só tem um problema. Aqui é em bytes, certo? Eu precisaria transformar isso aqui de bytes para Word. Né? Porque ali eu estou trabalhando com Word. Certo? Então, bastaria transformar de byte para Word. Né? Seria transformar isso aqui
se cada byte corresponde a 2 words, né? Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 15. Porque eu estou dividindo isso aqui por 2, né? Dividindo por 2. Peraí. Eu estou dividindo isso pela quantidade de words, que é cada word corresponde a 2 bytes, né? Então, eu estou dividindo esse valor por 2, bastaria deslocar duas casas, que seria reduzir em 2 aqui a quantidade de blocos, né? Então, eu vou ter, fazendo essa, peraí, 2, 4, 8, 16, 32. Isso mesmo. Né? Então, eu vou ter 17, né? Eu vou ter o número de blocos vai ser igual a 2 elevado a 17 dividido por 2 elevado a 5. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 12. O valor aqui está errado, certo? Não é 13, não, é 12. Então, se eu sei o tamanho do meu bloco, a quantidade de blocos que eu preciso, então bastaria, para saber o tamanho da minha entrada, utilizar essa fórmula aqui. Seria o número do tamanho da entrada, é o número de bits do bloco, mais o número de bits da tag, mais o número de bits válidos. Né? Então, basicamente o que ele está fazendo é pegar os 128, que é o tamanho do bloco original, 128, aí mais o número de bits por bloco, né? O número de de bits por bloco é calculado da seguinte forma. Opa. Número de bits por bloco, tamanho da tag, né? É S menos R, que é o número de bits do endereço, no nosso caso aqui é 32, né? Menos o número de bits do índice, da cache, que no caso aí vai ser 12, né? Não 13. Então, vai ser o número de bits, 32, menos o número de bits, que é esse aqui, esse valor aqui, menos 12. Aí ele coloca esse. E depois o número de bits válidos, que é menos 2, que seria o número de bits válidos. Cadê? Que seria esse número de endereçáveis, que é esse aqui. É o S mais W. 2 S mais W. O S é o número do endereço e o, o W é o número de bits de deslocamento da minha palavra, né, que é 32. Então, vai ser 32 menos 13, menos 2. Deixa eu ver só aqui. Acho que essa resposta é porque eu peguei isso de um livro, esse exemplo. Não tá legal. Deixa eu ver. Número de bits 32 menos 12, né? E aqui seria mais o número de bits da tag, mais o número de bits válidos. No caso, o bit da tag, né? No caso, o número de bits válidos, beleza, é 1. Né? Então, eu preciso tirar daqui, porque eu preciso saber o tamanho da entrada da minha cache. Quando eu falo o tamanho da entrada da minha cache, é quanto que vem daqui para cá. Certo? Então, eu estou pegando 32, eu estou tirando 32, o valor total dele,
né? Eu estou tirando -12, que seria o número de blocos que eu preciso, que seria o tamanho do bit válido por bloco. -2 é o campo da tag, né? Esse não tá legal, esse exemplo. Acho que está incompleto as informações. Tag seria -2, 2, o M. Tá faltando, realmente. Tem mais alguma coisa aqui embaixo. Que é essas informações aqui dos bits. Então esquece. Acho que não saiu na hora que eu dei o Ctrl V aqui. Na hora de montar o slide, eu nem percebi. Tá faltando as informações desses bits válidos aqui, né? Essa parte aqui, 32, -12, beleza, tá certo. Que é essa parte aqui, né? Essa parte aqui. O número de linha da cache, isso aqui não. O R aqui seria o número de índices, né? O número de linhas seria M elevado ao número de bits, né? O número de linhas da cache seria quantas linhas eu tenho aqui. Então, eu teria número de blocos, seriam isso aqui. O número de linhas seria isso aqui, né? O número de linhas, quando eu falo, eu quero codificar ela em binário. Tá faltando informação. Me desculpa, pessoal, eu copiei errado. Enfim, né? Próxima aula eu trago esse exemplo completo. Eu realmente copiei errado essa parte aqui. Tá faltando informação aqui em si. Enfim, até agora nós vimos as caches de associação direta. Ou seja, dentro do meu endereço da cache, eu tinha um endereço válido na minha memória real, né? Na minha memória RAM. Agora, existem outros tipos de associação entre a cache e a memória RAM, que são as caches associativas, né? E existem dois tipos de cache associativa. As totalmente associativas, onde eu determino que um bloco entre qualquer linha da cache, né? Antes da associação direta, cada bloco da minha memória ela tinha um correspondente na linha da cache indicada. Por exemplo, se o index 00 fosse aqui, da cache fosse esse, na minha RAM seria o index 00, né? Se fosse 2, na RAM seria 2. A segunda ela pode requerer que todas as entradas sejam pesquisadas de uma só vez, né? Diferente da outra. A outra, na associação direta, você pegaria um bloco e pesquisaria parte a parte, né? Nesse não, eu consigo pesquisar em todos de uma vez só. E comparado e, e para isso eu tenho um comparador para cada entrada, né? Antes o que eu fazia, né? Na direta eu tinha a minha memória, né? Em cada linha da minha memória eu pegava essa linha para minha cache, né? Eu transferia bloco a bloco dela, né? Eu ia transferindo bloquinho por bloquinho. E quando chegava na minha cache, é que eu comparava o bloco, para saber se esse bloco era válido ou não, né? Então, chegou o primeiro, é válido ou não é válido? Chegou o segundo, é válido ou não é válido? Já na cache totalmente associativa, o que acontece? Eu tenho um comparador aqui para cada bloco que chega. Então, eu consigo comparar todos ao mesmo tempo, né? Eu comparo esse, para saber se nesse conjunto de blocos que está sendo enviado, existe a palavra que eu quero ou não. Então, isso aqui, em termos de circuito, sai muito caro. Por quê? A gente já viu, para fazer uma comparação, como é que é feito. A gente faz uma subtração entre os dois valores. Se essa subtração
D0 significa que os dois valores são iguais. Então, eu tenho uma flag dizendo que realmente os valores são iguais. Né? Então, para cada valor da minha para cada linha da minha memória RAM que vai entrar na minha cache, eu preciso ter um comparador para cada bloco. Né? Então, isso aqui acaba sendo custoso. Então, quanto maior for o bloco, e também quanto maior a taxa de transmissão de bloco, mais complexo é o circuito comparador, porque eu preciso ter um subtrator para cada um. Né? Então, em termos de circuito, acaba sendo muito caro, em termos de processamento mesmo, em termos financeiros mesmo, para poder fazer um projeto desse. Já a outra, que se chama Anyway Set associativo, então, cada set contém N entradas. Né? Cada set seria esse conjunto aqui. Né? E o número de blocos determina qual set, né? Eu pego um bloco e reparto esse bloco em pequenos pedacinhos. Esses pedacinhos aqui é chamado de set. Então, cada bloco determina o número de bloco e qual set desse bloco ele está fazendo a correspondência. Então, ao invés de eu comparar um bloco completo aqui, eu vou comparando bloquinho por bloquinho. Né? Ao invés de eu transferir tudo de uma vez, eu vou fazendo comparação bloquinho por bloquinho, chegando aqui, antes de fazer tudo de uma vez, como fazia no full associativo. Antes eu pegava todos os blocos, transferia para cá e comparava tudo de uma vez. Agora não, eu vou pegando bloco, comparando, pegando outro bloco, comparando, pegando outro bloco, comparando. E qual o benefício disso? Né? Custo, no final das contas. Né? Antes eu ia precisar de um circuito comparador para cada um bloco. Agora eu vou ter um único circuito que compara bloco a bloco antes de chegar aqui. Antes que ele pesquise em todas as entradas, ele determina de uma só vez, né? Então ele não vai ter N comparadores, né? Diferente desse aqui. Então, se eu vou ter um comparador para cada entrada, aqui eu vou ter N comparadores menores, né? Então, eu consigo, ao invés de ter um comparador gigante para tudo, né? Para uma entrada só aqui, eu divido em blocos e utilizo pequenos comparadores, né? Esses comparadores, muitas vezes é só um mesmo, que vai comparando um a um. Isso acaba sendo muito bom. A loja vai estar aqui, ó. Não, 10h30. Eu sempre troco. Essas aulas assim, mudando de horário, me deixa bugado. Então, como é que funciona as caches associativas, né? Aqui um exemplo, né? Então, o conceito, ela permite que um determinado bloco entre em qualquer linha da cache. Né? Isso é diferente do cache do armazenamento direto. Então, no armazenamento direto, cada index da cache corresponde a um index da minha memória RAM. Então, eu não consigo associar o index 1 no index 3 na associação direta. Não consigo fazer isso. Index 1, index 1, index 2, index 2. Nesse caso, não. Eu consigo associar a qualquer momento. Né? Isso aqui é muito bom para processamento. Se eu consigo associar em qualquer canto, eu consigo deixar, pelo critério espacial, deixar os que está sendo utilizado mais próximo. Ou que está sendo utilizado com mais frequência mais próximo. Então, eu já consigo ganhar em otimização do próprio processo. Né? O segundo conceito é que requer que todas as entradas sejam pesquisadas de uma só vez. Né? Então, eu tenho um comparador por entrada, o que torna ainda a busca ainda mais cara. Né? Se eu tenho aqui 50 entradas na minha cache, eu vou ter 50 comparadores para eles. Se tiver 1.000 comparadores. Né? Obviamente, como a cache está dentro do meu chip da CPU, é muito mais caro fazer isso. Porque eu não posso aumentar demais o chip da CPU, questão de tamanho. Porque não afeta só a performance em questão monetária, mas tem impacto em aquecimento. Né? Você tem que sempre lembrar, né? Quando coloca o chip, vai aquecer o circuito, tem efeito Hall, né? Que é justamente isso, quando a corrente elétrica passa num condutor, ele esquenta. Então eu vou ter centenas de comparadores, né? Ou milhares, para poder
comparar cada entrada, né? E isso é muito mais caro de fazer, porque existem outros impactos no projeto. Então, para ilustrar isso, vamos considerar o seguinte exemplo, né? Eu tenho uma cache com 4 linhas e o tamanho de bloco de uma palavra. Então, a cache inicialmente ela vai estar vazia, né? Eu tenho 4 linhas, né? O bloco B3 e há uma requisição da CPU para acessar o bloco B3, né? Então, o bloco B3 pode ser colocado em qualquer linha da minha cache. É, nesse caso aqui, a gente vai supor que é a linha 2. Né? Então, eu vou lá na minha memória, vou pegar esse bloco B3, que está no endereço 3, né? E vou trazer para minha linha 2. Então, não existe um critério específico para eu trazer esse bloco para essa linha. Isso é questão de projeto. Né? Eu posso associar, dizer, os caches ímpares ficar nos pares, os pares na ímpares. Ou, pegue o primeiro endereço que tiver vazio, vai lá e pegue e coloque. Então, isso é tudo questão de como você vai projetar. Né? Então, existe aí, então, como funciona, né? A CPU solicita o bloco que ele quer, a cache compara o bloco B3 com todas as linhas do comparador de entrada. Né? O bloco não está na cache, então ele dá um miss, então ele é trazido da memória para a cache e o bloco é armazenado em qualquer linha da cache que tiver livre. Então, diferente do direto, né, que ele, por exemplo, ele poderia sobrescrever, né, sobre um, ele precisaria antes limpar, né, para poder sobrescrever o valor. Esse não, ele procura o primeiro que tiver livre, ele coloca. Então, isso já otimiza, porque ele não precisa fazer aquele flush na memória cache. Né? Você fazer isso direto. Então, aqui eu tenho uma maior flexibilidade, né, do armazenamento do bloco. Eu não preciso estar colocando em um bloco específico da minha memória cache. Porém, eu tenho um maior custo de projeto, né, porque eu vou ter que fazer uma comparação para cada acesso. Né. Então, eu tenho que comparar o bloco completo para fazer o acesso dele. Né. O cache associativo Anyway, né, cada bloco ou cada set contém N entradas, né, N vias. Né. O número de blocos determina qual set, né? Então eu tenho um índice do set, que seria o número de blocos mais o set da cache, né? Então eu não tô pegando um bloco completo, eu estou indo direto numa parte desse bloco, né? Eu não faço essa comparação completa com todas as entradas, né? Então como é que funciona? Né? Primeiro eu tenho um set 0, que seria esse, e um set 1. No caso, eu estou fazendo a requisição do mesmo valor, no bloco B3. Né? Ele vai ver que cada set da minha cache, cada espaço da minha cache, ele vai verificar se existe ou não, né? No caso, eu vou separar em blocos pares e blocos ímpares. Se não houver o valor, né? Por exemplo, B3 pertence ao set 3, que seria um módulo de 2 menos 1, né? Desculpa, 2 mais menos 1, isso mesmo. Então, ele é um bloco ímpar. Então, ele está num set bloco ímpar. Né? Como é calculado esse 2? Esse 2 é o número do bloco menos o set da cache. Né? Então, o número de bloco menos o set da cache. Né? Então, se ele está no bloco 3, eu sei que ele está no bloco 3, no set 1. Então, eu faço 3 menos 1. Então, ele está no set 1. Então, eu vou trazer esse bloco para dentro da minha cache. Né? Então, a CPU solicita o bloco B3, ele calcula o modo de 3, modo de 2, né? Que seria qual valor seria aí para calcular em qual set ele estaria, nesse caso aqui seria o set 2. Né? Ele compara o valor do bloco 3 com todas as vias de set 1. Né? Então, eu vou ter sempre duas vias, né? As vias de set 0 e as vias de set 1. Seria como ele dividisse o bloco em duas partes. Né? Ao invés de eu procurar em 32 bits, agora eu vou procurar só em 16. Né? E de uma linha específica. Né?
Como o bloco não está no set, ou seja, não está nessa parte aqui do meu bloco, da cache, ele vai e busca essa informação na minha memória principal. Né? Se o bloco armazenado ele pode ser armazenado em qualquer set, livre da set, né? E depois, né, se ele estiver cheio, ele utiliza uma política de substituição. Essa política de substituição ela pode ser pelo critério temporal ou espacial. Temporal, se aquele valor que vai ser substituído está sendo usado, se ele faz muito tempo que não está sendo usado, então ele é substituído. Né? Então ele já pode ser substituído aqui. Não? Então aqui ele é meio um trade-off, ele funciona meio um meio termo entre associação direta, em vez de pegar um bloco todo, né, e indexar em cada linha, e o Fourier associativo, que seria comparar todos e indexar numa linha específica. Né? Então ele consegue ser o meio termo dos dois. Eu tenho menos comparadores, né, que são totalmente associativos, né? E aqui eu tenho menos flexibilidade que o totalmente associativo. Então, de fato, ele está ali entre a associação direta e o totalmente associativo. Né? Ele consegue misturar um pouquinho dos dois, né? Consegue pegar a questão da, da comparação e ser mais rápido, porém existe esse entrucamento entre sete ímpares e sete pares. Né? Eu não consigo mudar isso, porque isso é próprio dessa metodologia. Né? Apesar de eu ter a flexibilidade de saber em que bloco, no bloco livre, eu posso encarar. Mas eu não consigo dizer em qual set do bloco livre. Então, é livre, mas não tanto, né? Tipo, tem algum livre, é isso. Mas qual posição do espaço que está livre, eu não consigo dizer, né? Vai de diferente algoritmo que é usado justamente para calcular, né? Então, por exemplo, isso aqui já foi. Então, como funcionaria, né? Uma visão geral. No set associativo, ou no mapeamento direto, eu tenho cada bloco de memória só pode ir para uma única linha de cache. Certo? Então, o bloco 4 vai estar aqui. São essas tags aqui. Então, o número de bloco determina diretamente a linha de cache. Né? Então, o índice da linha é o número de bloco, mod e o número de linhas. Então, não tem como escapar. É assim, um para um, direto. Né? Ele acaba sendo mais simples e mais rápido. Né? Porque não preciso fazer comparação, não preciso dividir o bloco, não preciso fazer nada disso. Então é conexão física mesmo, né? Entre a RAM e a cache, direto, né? Gerenciada pela MCU. E também tem a questão do baixo custo, né? Quanto menos componentes eletrônicos eu tiver para fazer esse gerenciamento, mais barato é para fazer o processo. Né? O segundo é associativo por conjunto. Né? Então aqui a cache é dividida em conjuntos, né? Que são, como eu disse, ele é o meio termo dos dois. Então, eu pego a minha cache e vou dividindo em pequenos blocos, que chama isso de sets. Então, cada bloco pode vir um conjunto específico, mas pode ocupar qualquer linha da via. Então, eu consigo ter essa flexibilidade, que foi o que eu expliquei antes. Né? Já o totalmente associativo, né, o bloco pode ser armazenado em qualquer linha. Né? Então, tendo uma linha vaga, eu consigo associar essa linha à memória cache. Sendo que o grande gargalo dele, né, é o custo. Né? Eu tenho uma flexibilidade enorme, porém eu preciso de um circuito comparador tão grande quanto a quantidade de entradas da minha cache. Então, se eu quero uma cache com grande capacidade de memória, eu vou ter que ter um comparador gigantesco, igual, para poder comparar o que está na minha cache com o que está na minha memória RAM. Isso acaba sendo muito caro. Né? Então, normalmente, os processadores optam por esse aqui, set associativo. Então, eu consigo, em questão de custo, um meio termo entre esse, não é tão barato quanto esse, mas também não é caro como esse. Né? Não ocupa o espaço que esse ocupa, nem a falta de espaço que esse também deveria ocupar. Né? Esse aqui ocupa bem menos espaço, né? São mais conexões físicas. E aqui é um resumo comparativo. Né? Por exemplo, qual
qual bloco pode ir, né? É apenas uma linha específica. Em qualquer via, um conjunto específico. Em qualquer linha de cache, né? Aqui vem a questão da flexibilidade, né? Aqui é baixa, média e alta, né? Questão de chance de conflito maior, né? Porque se eu estou pegando sempre a mesma linha, se aquele dado atualizar, quando eu for fazer essa requisição aqui, o dado que está na minha memória RAM já não pode ser mais pode ser que não seja mais o mesmo quando eu fiz essa associação. Então pode haver um conflito de memória, de fato, né? Isso aqui é bem perigoso, isso aqui. Então vai existir mecanismos para fazer esse tipo de verificação, né? Então a chance de conflito aqui é menor que o direto, justamente porque ele pega os espaços livres, além de pegar o espaço livre, ele divide em dois. Então, você consegue reduzir ainda mais, né? E aqui é mínima, né? Quase inexistente. Então, o exemplo da cache associativa, né, o mapeamento direto, seria dessa forma, né, para cada posição da memória principal. Eu vou ter uma linha de cache específica para ela. Para o mapeamento associativo, eu posso ter uma memória principal sendo mapeada em qualquer ponto da minha cache. Obviamente com aqueles critérios que a gente viu antes, né? Então, isso aqui acaba sendo muito bom, né? Significa que quando eu projeto uma cache no associativo direto, eu preciso dimensionar a cache de acordo com minha memória. Senão vai acontecer aquilo que eu falei antes, né? A gente fez um exemplo, tinha 75 e 64 da minha cache. Então, eu preciso processar primeiro os 64, limpo, depois eu pego os 11 restantes para poder fazer. Então, existem alguns critérios que precisam ser adotados na hora de projetar direto. Por isso que ela não é tão usual, porque eu preciso acompanhar o tamanho da minha memória, em termos proporcionais, quantidade de informação. Obviamente, eu não vou pegar uma cache de 2 GB, de 16 GB, 32 GB, né? Mas deve ser uma cache suficientemente grande para comportar esse mesmo tamanho da memória. Não só da memória, mas tamanho da linha de processamento, né? Porque eu posso ter uma memória e o sistema operacional ser de 32 bits ou de 64. Então, são 64 ou 32 que vai estar aqui, ou 16 ou 8 bits, né? Dependendo do sistema operacional que você está usando. O mesmo fato aqui da minha memória cache para mapeamento associativo. Nesse tem uma flexibilidade justamente da posição, né? Onde eu consigo posicionar essa informação, diminuindo a chance de conflito da informação existente aqui com a informação anterior, né? Existente. Então, a do full associativo, o circuito dele é esse aqui. Né? Então, note que o endereçamento da memória aqui é bem diferente do como é feito o endereçamento da associação direta. Na associação direta, eu vou ter isso aqui repartido em três partes. Eu vou ter uma tag, um válido e a palavra. Né? Já aqui não, eu só tenho a tag e a palavra. Porque eu teria aquele válido? Porque no outro eu precisaria ver se naquele processo aquela linha já foi usada ou não. Nesse caso, não. Eu preciso só ver se o espaço foi ocupado ou não. Né? Se for ocupado, eu posso pular para o outro que seja livre. Né? Então, o que eu faço né, aqui? Eu comparo a tag que está vindo do meu endereço de memória, que é passado pela minha CPU, com a tag da minha memória cache, né? Então, todas as tags da memória cache, ela vai vir para o comparador. Então, note que esse comparador aqui, ele vai receber a quantidade de linhas que a memória cache tiver. Se a memória cache tiver 100 linhas, vão ser 100 comparadores. Se tiver 1000 linhas, vão ser 1000 comparadores. Se for igual a 1, né, eu vou marcar um acerto na cache. Então, significa que a tag que eu estou buscando aqui é igual a tag que está aqui, significa que aquela informação está salva na minha cache. Né? Que é esse aqui. Então, eu tenho um acerto de cache. Então, simplesmente, se eu tenho um acerto de cache, significa que
A palavra que minha CPU está requisitando, ela está contida na posição da minha cache que eu quero. Né? Então eu tenho um acerto de cache. Se eu comparar todos de uma vez aqui, lembrando que esse processo aqui é um processo paralelo, e não houver, eu faço uma falha na minha cache e eu preciso buscar na minha memória qual é a posição correspondente. Né? Então, se houver falha, busco na memória e trago de volta para a cache para aquela posição qualquer que tiver livre. Né? Então, isso aqui seria uma visão geral, abstrata, de como funcionaria a full associativa. Então, no mapeamento full associativo, né, eu vou ter o comprimento dos endereços, né, seria igual, sendo que o número de linhas da cache, né, antes a gente calculava o número de linhas da cache, utilizando o tamanho das palavras da memória RAM, agora aqui se torna indeterminado. Agora a cache, ela já não depende mais do comprimento da minha memória RAM, das palavras que está salva na minha memória RAM. Por quê? Porque eu não necessariamente preciso ter a quantidade de endereços necessários correspondente à minha memória RAM. Se a minha memória RAM tivesse 1000 endereços, a número de linhas da cache precisaria ter a capacidade de alocar para 1000 endereços. Isso é a diferença entre a full associativa, né, as memórias associativas e a associação direta. Associação direta, eu preciso realmente ter uma correspondência direta. Aqui não. Como eu não preciso ter essa correspondência direta e eu preciso salvar em qualquer canto, então tanto faz o tamanho, a quantidade de linhas de cache, né, desde que ela tenha a capacidade de armazenar a palavra correspondente. Então tanto faz eu ter 50 linhas ou ter 1000 linhas. Eu tenho 50 linhas, eu preencho as 50, depois aqui tiver limpo eu vou limpando e associando novamente e ela se vira. Né? Na direta não, eu preciso um a um, né? Mapear um para um. Né? E o tamanho da tag, né, seria esse o número de bits, né? Esse seria o número de bits do endereço. Então, essa aqui são as duas principais diferenças quando a gente fala em questão de mapeamento full associativo, né? Esse resto aqui é igual do direto. Daqui para baixo que é diferente. Já no mapeamento set associativo, ele é um compromisso que exibe uns pontos fortes dados a abordagem direta e associativa, né? Então ele consegue achar esse meio termo. E o cache consiste em vários sets, né? Em vários pequenos blocos. Ele acaba dividindo. Então, eu tenho duas linhas por set, né? Que é chamado Double Way Associativo. Way é de via, né? Essa tradução de way, né? Aqui poderia ser three-way associativo, quatro-way associativo, né? Cinco-way associativo, enfim. Então, um determinado bloco ele pode estar em uma das duas linhas em apenas um set. Né? Então, a cada linha da minha cache, ele pode estar no set impopar, no caso do two-way associativo. Né? Então, basicamente seria assim. Eu teria a minha memória principal, né? Aqui no set associativo. Então, eu tenho um conjunto 1, né? Conjunto 0, 1, né? Até V menos 1 conjuntos. Né? Então, basicamente, eu pego o meu endereço de memória, né? E eu seleciono um índice do subconjunto e comparo aquele índice do subconjunto com o do que eu quero salvar. Então, basicamente, eu vou repartindo sempre em dois. Né? Então, eu vou comparando bloco a bloco e só depois eu faço a associação. Então, a mesma vantagem que eu tinha do full associativo, que eu posso associar posso colocar em qualquer canto, eu vou ter, porém eu vou estar amarrado a escolher um subconjunto determinado pelo algoritmo de associação. Então, você ganha de uma parte e perde de outra. Deixa eu ver se eu tenho conjunto. Então, como funcionaria, né? No full associativo, desculpa, no full associativo eu ia ter um comparador para todos os conjuntos, né? Então, para cada linha eu ia ter um comparador, para cada linha um comparador. Nesse caso não. Eu vou ter um comparador para cada bloco de associação. Né?
Então, eu não preciso de um comparador gigantesco, mas de pequenos comparadores. Então, eu vou pegar o endereço aqui, que é a tag, que é essa aqui, ó, e eu vou comparar com a tag que está em cada subset daqueles, da memória cache. Se esse endereço aqui é válido, isso aqui é válido, né, significa que houve um hit. Né? Então, nota aqui, essa U aqui é para marcar os hits. Né? Se isso aqui não acontecer, eu preciso vir para cá, pegar esse endereço aqui, tá vendo o data aqui, ó? Eu passo pelo multiplexador, onde eu vou transformar de 4 vias para uma, para poder buscar qual é o endereço. Por que eu estou fazendo isso, de 4 para 1? Porque eu preciso pegar esses campos que estão aqui, né? Na verdade esse e esse, né? Para poder 4 vias, porque eu preciso pegar esses dois campos aqui, certo? 2 e 2. Porque eles não dividem em dois way associativo. Então, parte do endereço vai estar nesse, parte vai estar nesse. Então, eu preciso juntar esses dois daqui com esses dois daqui para poder buscar lá na minha memória o endereçamento, né? Na memória. Então, eu vou ter aqui na memória o endereçamento. Aqui seria a representação da cache associativa, né? Então, eu vou ter um comparador para cada subset, tá vendo? Diferente do outro, que eu precisaria um bloco completo, né? Então, aqui eu consigo, se marcar um mix, eu vou lá no bloco da minha memória e trago de volta para cá. Né? Ele é bem parecido, só muda que a comparação, ao invés de ser uma comparação para cada linha, é uma comparação para cada bloco, né? Pequeno bloco. Então, vou ter um mapeamento um cache com 8 entradas, né? Para cache 7 associativo, né? Então, eu tenho esse mapeamento aqui, eu vou ter one way set associativo, então eu vou ter esse bloco aqui. Eu vou ter um bloco, tag e a data, que é uma via só. Se eu estou pegando um one way set associativo, ele é bem parecido com o full associativo, o modo de funcionamento. Se eu estou usando two way, eu vou ter para cada set, né, cada linha do meu bloco de cache, eu vou ter tag data, que foi o do exemplo anterior, né? Que eu tive que usar um multiplexador para transformar 4 em um para poder fazer acesso à memória. Né? Se eu tiver four way set associativo, né? Eight way set associativo. Obviamente, cada um desses tem sua limitação, né? Depende muito da aplicação que você vai usar. Então, no geral, quando se tem 8 entradas, eu tenho o meu comprimento de endereço. Se considera isso aqui, que seria o resumo, né? O comprimento do endereço. O que vai mudar do outro para cá é daqui para baixo. O número de linhas de set é igual a K. Né? E K, deixa eu lembrar aqui, tem KK. Seria, o número de linhas seria igual a K. Seria o comprimento dos blocos. O comprimento dividido por N da quantidade de blocos da minha cache. Né? Se eu tiver 10 aqui, né? Se eu tiver 5 aqui, então meu K vai ser 2. Né? O número de sets vai ser V elevado a D, que é a dimensão do meu bloco. Né? Por exemplo, se eu tiver esse V aqui igual a 1000, eu teria que saber quantos sets eu vou dividir. Né? Porque eu preciso, se for two-way, eu preciso dividir em 2. Se eu tiver 1000 linhas, vai ser 500 para cada set. Né? Aqui também o número de caches, né, que vai depender do tamanho do meu set, vezes o tamanho do número dos sets e o tamanho da tag. Né? Aqui permanece igual a outra, né, S menos D, que seria justamente a quantidade de bits para representar a minha tag. Né? Obviamente, isso aqui vai depender do tamanho da cache que eu estou utilizando. Ele não depende mais da minha memória.
set associativo. Isso antes, no associativo direto, dependia do tamanho da minha memória. Então, eu vou ter uma comparação de 4 blocos, né? Por exemplo, quando eu estou trabalhando com cache associativo, né? Ele vai funcionar da seguinte forma: two-way, né? Vou ter duas memórias, né? Se eu for fazer um mapeamento direto, eu teria para cada memória um index equivalente. Já no set associativo, eu pego esse index e reparto ele em 4 partes, né? Onde eu vou ter as posições do acesso, né, da memória, e ele vai dizer se vai ser par ou vai ser ímpar cada acesso. Então, o modo com que é construída a tabela acaba sendo bem diferente do que é no associação direta. Então, como funciona, né? Eu vou subdividir esse endereço, né? Onde eu vou ter parte dos endereços da tag e parte dos endereços dos dados. Né? Então, eu vou ter um endereço que tem a tag, o índice e o deslocamento que esse índice vai acontecer. Então, eu vou ter, comparando o valor que está aqui com o valor que está na minha tag, né? E só isso eu vou ter o hit ou miss, né? No caso aqui, eu vou ter o hit ou miss. E esse valor aqui, né? Se houver um miss, ele vai pegar o valor do meu dado e vai buscar lá na minha memória. Vai trazer para cá. Tranquilo, pessoal? Eu sei que é bastante coisa assim. Eu recomendo que vocês peguem esses diagramas e deem uma olhada. Se com calma, como é que funciona cada passo desse. Porque realmente é bem abstrato de ver funcionar. Fazer a nossa chamadinha. Lembrando, né? Próxima semana, dia 25, a nossa prova, né? Vocês estão lembrados?